Robótica. Quando começou? Quem foram os seus desenvolvedores? E o que são as 3 leis da robótica? Será que algum dia os seres humanos serão substituídos por robôs? Isso é o que veremos nessa série de 10 episódios das nossas aulas de robótica. Eu sou o professor Matias e nessa aula nós vamos ver a robótica e o futuro da humanidade. Humanoides. Qual a origem dos robôs? A tecnologia melhora a cada dia, então vem surgindo novas ideias a cada dia. Mas a origem dos robôs já é desde os tempos antigos. Por exemplo, observa esse autômato que se parece um leão. Quem o fez foi aquele mesmo artista que pintou Mona Lisa, foi Leonardo da Vinci. Ele foi o grande inventor desse primeiro autônomo, que é um objeto no formato de um animal que, por incrível que pareça, funcionava a corda e andava sozinho. E ele o deu de presente para o seu ilustre amigo, o rei Francisco I. Ao passo que a tecnologia tem se desenvolvido, melhorado a cada dia, muitas tarefas que antes eram feitas por humanos estão sendo feitas por robôs. Inclusive, muitas profissões que hoje ainda não existem serão as profissões do futuro. Profissões de desenvolver essas magníficas máquinas controladas através de programas que são os robôs. Por volta do ano 1500, Leonardo da Vinci desenvolveu esse primeiro autônomo que eu já mencionei. Ele o fez e deu de presente para o rei Francisco III, mas não parou por aí. Com o tempo, outras máquinas foram desenvolvidas. Entre os anos 1721 a 1790, houve um relojoeiro chamado Jacques Droz, que viveu entre 1721 a 1790 depois de Cristo, é claro. Ele era um relojoeiro e desenvolveu algumas máquinas bastante interessantes. Por exemplo, ele desenvolveu humanoides, máquinas no formato de humano, que eram capazes de escrever. Então eles tinham a habilidade de escrever mesmo há mais de 300 anos atrás. Então, essas máquinas, elas já funcionavam como robô, funcionava como autônomo. Ele fez isso porque ele queria fazer propaganda da sua empresa, de suas vendas de relógio à corda da época. Naquele tempo, tudo era feito através de engrenagens, através de cordas, de polias, entre outras coisas. Só que com o desenvolvimento da tecnologia surgiu a válvula, o que auxiliou na produção do primeiro computador. Também, em seguida, foi desenvolvido o chip, os rádios transistorizados, e com o princípio do transistor foi desenvolvido o chip. E com o chip, cada vez mais a tecnologia avançou. E as máquinas têm ficado cada vez mais inteligentes e presentes também no nosso dia a dia, como nós vamos ver hoje em alguns vídeos. Mas o que é humanoide? Em primeiro lugar, a palavra humanoide, ela começa com a palavra humano e depois oide. Ou seja, são máquinas que se parecem com os seres humanos. Mas em quê? Algumas talvez pareçam através da voz, pela aparência, pelo fato de poder gesticular, andar, se mover sozinho, correr, pular, assim como os seres humanos. E algumas outras máquinas são capazes de expressarem alegria, tristeza, de demonstrarem gestos na sua convivência com outros humanos. Inclusive, dependendo da programação, essa máquina pode até mesmo imitar os comportamentos e expressões daquele que ela está conversando. Às vezes, observando essas máquinas, parece até mesmo que elas conseguem pensar. Incrível isso. Você sabia que até mesmo o seu celular pode ser um robô? Pois é.
Se você tiver o programa certo nele, você consegue usar ele como um robô inteligente. Você consegue conversar, tirar dúvida, fazer pergunta e ele te dá a resposta quase que instantaneamente. Mas isso vai ficar ainda para a 7ª aula, o 7º vídeo de nossa série. Parece assustador, não é? Uma máquina com comportamento humano. Como o primeiro humanoide, eu vou apresentar para vocês um robô chamado o Abbott I. Teve também o Abbott II. O Abbott I, ele tinha habilidade de andar sozinho, mexia os braços, tinha tato, tinha uma câmera que permitia que ele conseguisse ver o ambiente, tinha algumas habilidades, embora rudimentares, para a época. Esses robôs, o Abbott I, por exemplo, era bastante habilidoso. Depois veio o Abbott II. Esse tinha extrema habilidade de tocar piano. Imagina aquele robô meio desengonçado, chega, levanta a tampinha do piano, senta numa cadeira e toca uma melodia agradável. Era isso que o Abbott II fazia. Atualmente, um dos robôs mais habilidosos, não é o mais, ele está entre os mais habilidosos, é o robô chamado de Asimo. Ele tem muitas habilidades. Ele é capaz de se locomover com facilidade, de se desviar de obstáculo, de correr, de caminhar, de brincar e fazer até mesmo algumas tarefas delicadas. Imagine tirar a tampa de uma garrafa com seus dedos. Esse robô é capaz de fazer. Observa. Desenvolvido desde 1986, Asimo foi apresentado ao mundo no ano 2000 pela Honda e é considerado o primeiro robô do mundo a caminhar utilizando 2 pernas. Desde então, a empresa seguiu atualizando o Android até anunciar o fim de sua produção em 2018. A versão mais recente do robô, liberada em 2011, possui diversos avanços em relação à sua primeira versão. Para começar, Asimo pode reconhecer o rosto e a voz de múltiplas pessoas durante uma conversa, mesmo que elas estejam falando todas ao mesmo tempo. A Universidade de Osaka desenvolveu um robô que depois ele foi produzido pela empresa Kokoroko Company. Esse robô tinha algumas habilidades, ou tem algumas habilidades interessantes. Eles são idênticos aos seres humanos, com pele no rosto, com expressões, com habilidades de dar resposta a perguntas, com gestos, muito parecido com os seres humanos. Mas vamos ver agora um pequeno vídeo mostrando mais sobre a habilidade dos humanoides. Esses robôs humanoides são capazes de substituir o ser humano em muitas funções com excelência. E com a revolução robótica somado à inteligência artificial, ficará realmente muito difícil o ser humano competir com essas máquinas no futuro. A tecnologia da inteligência artificial, apesar de estar muito longe de chegar até mesmo como o ser humano consegue agir, interagir com outras coisas, está bastante avançada. Observe essa outra sequência de vídeos. Veja agora a habilidade dessa robô. IS 2015 que fala, canta, chora e reproduz feições bastante similares à de uma mulher japonesa. Imagine agora um robô que pode lhe ajudar no trabalho, inclusive fazer o trabalho tão rápido quanto você, ou quem sabe até mais rápido. Alguns robôs foram desenvolvidos para ajudar, por exemplo, em hospitais. Observa. A Android pode usar sua capacidade de comunicação para atender idosos e pessoas doentes, uma habilidade essencial em tempos de pandemia. Imagine também robôs que são usados em lares onde tem velhinhos. Bem curioso esse vídeo, veja. É hora de fazer exercícios nesta casa de repouso em Tóquio. Mas o instrutor de hoje é um robô. Paulo tem 40 centímetros de altura e consegue falar, andar, cantar, dançar,
e até da previsão do tempo. As pessoas parecem amá-lo. Este homem diz que se sente feliz em conversar com um robô, porque ele se comporta como uma pessoa. E como eu falei no início do vídeo, as 3 leis da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um ser humano se machuque. 2. Um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos, exceto se essa ordem entra em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência, a menos que isso entre em conflito com as 2 primeiras leis. Veja agora um robô que foi aprendendo com os anos, assim como uma criança aprende a andar. E mal conseguia andar. E em 2015 ele já saltava obstáculos. E apenas 3 anos depois, ele foi visto completando uma espetacular amplitude de movimentos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo falando sobre humanoides. Será que os humanoides algum dia vão se desenvolver mais ainda a ponto de ter uma mente semelhante à dos seres humanos? Tudo depende de você, depende de como você vai programá-los. Porque você é o nosso aluno de robótica e tudo está em suas mãos. Basta estudar. Aqui é o professor Matias e finalizamos esse vídeo sobre a robótica e o futuro da humanidade.